De pé então do alto daquela montanha, os seus discípulos em sua volta, a multidão está ali para ouvir o seu ensinamento. E Jesus vai começar a ensinar aquela multidão agora. E a Bíblia diz no versículo 2, e abrindo a boca, Jesus, do alto daquela montanha, ele abre a boca diante daquela multidão, dos seus seguidores, dos seus discípulos que ali estavam presentes. E ele abrindo a boca, diz a Bíblia, os ensinava dizendo. Observe o detalhe da palavra na expressão de Mateus. Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Uma das características marcantes do ministério terreno de Cristo foi o ensino da palavra. Jesus sempre se ocupou em ensinar a multidão dos seus seguidores. Jesus sempre esteve comprometido com o ensino da palavra e abrindo a boca os ensinava. Nós estamos aqui esta noite para aprender de Jesus. Nós estamos aqui esta noite para aprender com Jesus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Quando você abre a Bíblia e você lê a palavra de Deus, é a boca de Deus que está transmitindo uma mensagem ao teu coração, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de renovo, uma mensagem de paz. Aleluia. Se Jesus, o Filho de Deus, se ocupou em ensinar, se preocupou em ensinar a multidão que o seguia, o porquê nós, seus servos, seus ministros, não vamos ter o compromisso e o comprometimento com o ensino da palavra. Tem pessoas que criticam o ensino da palavra, tem pessoas que dizem não precisa ler a Bíblia, tem pessoas que dizem não precisa teologia. Eu pensava assim no começo da minha conversão, quando eu tinha cerca de 14 anos de idade, quando comecei a pregar a palavra, eu dizia, eu subia em cima do altar e criticava e dizia, só joelhologia tá bom, não precisa ler a Bíblia, não precisa se dedicar ao ensino da Bíblia. Isso não condiz com o ministério e com a vida de Jesus. Jesus se ocupou e se preocupou em ensinar os seus seguidores. Aleluia. A Bíblia está dizendo que ele subindo naquela montanha, de lá de cima, o vento naquela época levava a voz das pessoas, não tinha microfone, como nos dias de hoje, não tinha essa tecnologia, essa facilidade que temos, mas era o vento que levava a voz e fazia a voz ecoar no ouvido e no coração das pessoas. Jesus então brada de cima daquele monte, aquela multidão que ali está presente, e a primeira bem-aventurança, falamos na semana passada, quando ele exclama dizendo, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero aqui recapitular para os irmãos, qual é o significado da palavra bem-aventurado? Qual é o significado deste termo? O que significa bem-aventurado? Quando Jesus exclama dizendo, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. A palavra bem-aventurado significa feliz. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Então cada vez que você vê Jesus recitar a cada uma das 9 bem-aventuranças no contexto de Mateus capítulo 5, que se segue na sequência, cada vez que Jesus exclama a multidão dos seus ouvintes e aos seus discípulos presentes naquela montanha, quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz, ou mais que feliz. Então quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome, ou melhor, os que choram, porque eles serão consolados. Em outras palavras, ele está dizendo, felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ou mais do que felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então o termo bem-aventurado significa